Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para você que está vendo essa gravação. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo momento que você tirou do seu dia para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o que Ele tem para te dizer. E eu desejo que os frutos desse grupo possam brotar no seu coração e que tudo aquilo que a gente falar aqui hoje encontre na sua vida, na sua alma, no seu coração, um solo fértil para brotar, para crescer e também para espalhar. Então, se você puder compartilhar o grupo com mais pessoas, fiquem à vontade, tá? O link tá aí no YouTube, ele é fechado, mas quando você compartilha, a pessoa consegue assistir. Então, vamos começar a nossa oração de hoje. Já louvamos a Deus, mas gostaria de continuar louvando a Ele por essa noite, por tudo aquilo que Ele tem para trabalhar no nosso coração. Esse tema, essa série, né, que Ele colocou no nosso coração, sobre chamados ao matrimônio, onde a gente constrói esse chamado desde que a gente nasce, né? Quem tem o chamado, ele vai sendo construído ao longo da vida. E quantas coisas a gente vai construindo, reconstruindo, desconstruindo e construindo novamente. Quantas verdades a gente vai aprendendo durante a vida, muitas vezes inverdades que a gente acaba colocando como certas, né? Que o nosso modo de viver, a nossa cultura, às vezes a forma como a nossa família nos educou, nos ensinou. E o Senhor deseja reconstruir o nosso coração. Ele deseja, através dessa série, tocar muitas almas, mexer em detalhes importantes, em assuntos importantes. Por isso nós te louvamos, Senhor, por essa série que o Senhor suscitou no nosso coração. Nós te louvamos pela vida de todas as pessoas que toparam participar dessa série conosco, seja na escala de serviço, seja na pregação, seja compartilhando o grupo, sejam os participantes que aceitaram participar desse dia conosco. Louvado seja, Senhor, por todos os frutos que brotarão desse dia, por todos os frutos que brotarão dessa série, por tudo aquilo que o Senhor irá plantar e fazer florescer no nosso coração. Ainda que talvez tenham muitas aqui que não sejam casadas ou que estão para se casar, o bonito de Deus é isso, que Ele vai trabalhando ao longo da nossa vida em cada fase e em tudo Ele tem algo para nos ensinar, independente do nosso estado de vida e até mesmo se nós temos um chamado diferente. O chamado para o amor, ele é único. E talvez se você não tenha vocação ao matrimônio, mas você conhece muitas pessoas que têm, né? Então, através do grupo de hoje, você pode ensinar outras pessoas também. Então, louvado seja, Senhor, por trabalhar em cada vocação, em cada chamado de vida, em cada estado de vida. Obrigada, Senhor, por ser um Deus tão bondoso, tão cuidadoso, que cuida de nós em todos os momentos. Queremos te pedir, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo venha nos visitar, que Ele possa encontrar no nosso coração um espaço aberto para morar, para fazer o novo, para transformar todas as coisas. Talvez o nosso coração esteja endurecido, esteja cansado, esteja doendo, esteja enfraquecido. São tantas as tribulações, principalmente muitas vezes com relação ao relacionamento, que é algo que precisa ser construído dia a dia. E talvez existam feridas no nosso coração, existam traumas, existam verdades secretas, votos secretos. Talvez exista um espaço resistente em nosso coração. Não sei qual é a realidade de cada um de nós aqui, Senhor, mas Tu sabe. Tu sabe toda a história, todo o caminho, todas as feridas, todos os tropeços. Sabes também, Senhor, todos os sonhos, todos os desejos, todas as esperanças. Talvez você tenha entrado no grupo hoje com uma esperança, esperança de ouvir algo novo, esperança de ouvir uma resposta do Senhor, esperança de ter o seu coração cuidado e acalentado por um abraço de Pai. Sinta esse abraço nessa noite. Sinta Deus te cuidando, Deus te protegendo. Sinta Deus te visitando. Sinto mesmo como se fosse assim, uma sensação de calmaria, onde você chegou com o coração apertado, atribulado, e aos poucos o Senhor vai adentrando nesse espaço sagrado. Então se permita ser cuidada, ser amada, se permita ser vista pelo Senhor.
Muitas vezes, ao longo do nosso dia ou da nossa vida, a gente vive muito para os outros e vai esquecendo do nosso mundo interior, vai esquecendo de cuidar de nós, vai esquecendo da nossa relação com Deus, da nossa intimidade com Ele. E hoje também é um convite para fortalecermos essa união com Deus. E que essa temática de hoje possa mesmo espelhar a realidade de Deus na nossa vida e no nosso coração. Que você entenda o chamado do matrimônio. Qual é o verdadeiro sentido que o Senhor te chama e te escolhe para essa vocação? Que nessa noite o Senhor trabalhe a nossa imagem, as nossas crenças e tudo aquilo que a gente construiu ao longo da vida sobre matrimônio. Em tempos onde a separação é tão normalizada, até mesmo não chegar ao matrimônio é tão normalizado. Tantas coisas que vão acontecendo no nosso tempo, que muitas vezes a gente vai se permitindo ser consumido por isso. Isso vai deixando de ser o diferente para se tornar o habitual. E caso você já tenha passado por isso, não se sinta condenada. O Senhor te olha, o Senhor te aconchega. Ele te recebe nessa noite, não com um olhar de julgamento, mas com um olhar piedoso, para restaurar, para trabalhar o novo na sua vida e também o próprio perdão. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fará nessa noite. E nós já cremos na ação e na presença do Teu Espírito Santo na nossa vida, nas nossas casas, nas nossas vocações, nos nossos chamados de vida, nos nossos relacionamentos, na relação com os filhos, com pai e mãe, com o cônjuge, noivo, namorado. Em tudo o Senhor tem a trabalhar, Pai. Louvado seja. Pedimos também a presença do Espírito Santo sobre a vida do Ari e da Bruna. Que o Teu Espírito Santo os visite nessa noite, Senhor, fazendo com que eles tenham boca de profeta para falar aquilo que o Senhor precisa. Só o Senhor sabe o que o Senhor deseja falar nessa noite, Pai. E te louvamos pelo sim da Bruna e do Ari para serem porta-voz de Ti nessa noite. Que eles sejam mesmo lavados pelo Teu sangue, remidos e protegidos. E que o Espírito Santo nessa noite se faça presente na casa deles, no matrimônio, na educação dos filhos, em criar uma família. Que eles possam ser renovados nessa noite, Senhor, pelo Teu Espírito. Que uma porção redobrada do Teu amor recaia sobre eles, para que eles possam transbordar a presença do Seu Espírito Santo para nós. A Ti nós pedimos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós te pedimos e te consagramos também, mãezinha, o grupo de hoje. Nós pedimos a sua intercessão por cada uma de nós. Pelo Ari também. Nós pedimos, mãezinha, que a senhora nos visite nessa noite, seja a nossa doce companhia. Que tudo aquilo que for falado, a senhora possa, com a sua sabedoria de mãe, transformar em bênção no nosso coração, transformar tudo que for falado como um fruto de sabedoria, um fruto de esperança, e um fruto fecundo no nosso mundo interior. Que a senhora nos ensine a amar mais e amar melhor, para a honra do seu Filho. Nós te pedimos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, sejam bem-vindos, Bruna e Ari. Fiquem à vontade. Obrigada. Boa noite, meninas. A paz de Jesus.
Boa noite, a paz de Jesus. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui hoje, né? Uma responsabilidade também, levando em conta o tema que nos foi proposto, que nos foi passado. É uma série muito virtuosa, né? Nós temos acompanhado pelas publicações. Então, é algo tão difícil de ser falado nos dias de hoje, né? Por mais que possa parecer fácil, mas é tão difícil ser família no dia de hoje, né? Nos dias de hoje. É difícil manter um matrimônio, homem e mulher, nos dias de hoje. Então, assim, para nós é uma alegria, é uma responsabilidade muito grande. Como a Laís me apresentou, eu me chamo Ari, tenho 34 anos, até sábado que vem só, depois eu tenho 35 já. E eu sou a Bruna, tenho 31 anos. Somos casados há 7 anos, somos pais da Maria Júlia, de 3 anos, o Davi, de 2, o Samuel, que faz um aninho, dia 18 de agosto, né? Daqui a um pouco mais de uma semana. E nós estamos na espera agora da Tereza, né? Que chega agora em dezembro. Então o Senhor nos visitou por 4 vezes e é algo também muito complicado, né? Também nos dias de hoje, a gente falar que nós somos pais de 4 e somos abertos à vida, né? Com tanta coisa que o mundo tem nos colocado, mas nós não somos do mundo, né? Nós estamos aqui, nós viemos do céu, é para lá que nós vamos voltar e nós temos a obrigação de falar e testemunhar tudo aquilo que Deus tem feito e faz nas nossas vidas. Então, quando nós recebemos esse convite para falar sobre, né, a união entre o homem e a mulher que refletem na união entre Deus e o homem, nós não podíamos falar não para esse convite. Então, queria convidar vocês a abrir, né, a Bíblia de vocês lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5b, logo após o ponto, tá? Então, Romanos 5, 5b. Tá dando para ouvir bem? Como que tá? Aqui tá tranquilo, aqui dá pra ouvir. Beleza. Qualquer coisa vocês nos avisem, tá bom? Então, lá em Romanos 5b, vai nos dizer: porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor, graças a Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. E nós não temos como começar também essa pregação sem voltar lá no início, na criação de tudo, né? Lá em Gênesis. Lá em Gênesis 1, 26, Deus diz, né? Então disse o Senhor: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos a nossa imagem e semelhança. Deus estava lá no paraíso, ele não estava sozinho. Lá já estava com ele a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus uno e trino. E quando ele fala, façamos a nossa imagem e semelhança, olha que grande responsabilidade. Eu e vocês, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Olha que coisa mais linda, né? A gente muitas vezes lê essa passagem e não se dá conta de que grande mistério, que grande graça que é sermos a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus me fez. Deus sonhou comigo. Deus sonhou com a Bruna. Deus sonhou com cada uma de vocês aqui hoje. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas nós também temos que dizer que Deus não quis que o homem estivesse só, né? Lá em Gênesis 2, na outra página, no versículo 18, Deus vai dizer, né? Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Aqui do meu lado está a minha auxiliar adequada, aquela que o Senhor quis para mim, aquela que o Senhor criou, também a sua imagem e semelhança. Então nós temos que ter um entendimento que nós somos a imagem e semelhança de Deus e também Deus nos fez para o amor. O matrimônio, o casamento é uma coisa santa e uma coisa que Deus quis, perdão. E ele diz: por isso o homem deixará
a sua casa, o seu pai e a sua mãe, e unirá-se à sua mulher. E já não serão mais dois, mas uma só carne. A partir do momento que eu recebi a Bruna por minha esposa, que nós tivemos o nosso tempo de namoro, que é um tempo de conhecimento, nosso tempo de noivado, que foi a decisão de marcarmos o nosso casamento, e quando nós nos entregamos no altar, em matrimônio, nós não somos mais dois, nós somos um. E isso é um transbordar de amor de Deus. Deus quis a Bruna, Deus sonhou com o Ari, e ele sonhou com o nosso matrimônio. Nós somos criados pelo amor, que é Deus, e para o amor. Mas por conta do pecado original lá de Adão e Eva, né? Nós temos essa inclinação para tantas coisas ruins e para tantas coisas egoístas. Perdão. No céu, quando nós falamos que o que é necessário para formar o amor, eu acabei de dizer para vocês que era necessário o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na terra, para formar a sagrada família de Nazaré, aqui está aqui do nosso lado, né, intercedendo por nós, por este grupo neste momento, foi necessário Jesus, Maria e José. E na terra, para formar o amor, para formar a família, é necessário, é preciso o amado, o amante e o amor. É necessário que tenha a Bruna, que tenha o Ari, mas que tenha o amor. E o amor é Deus. Não é possível nós termos um casamento santo, não é possível nós termos um casamento cristão se Deus não fizer parte desse casamento. Nós não podemos deixar Deus fora das nossas famílias e dos nossos relacionamentos. Tem um livro que chama Só Deus Basta, que ele diz assim: não é verdade que amar o cônjuge seja admirá-lo e adorá-lo, prestando-lhe uma homenagem quase que divina. Amar o marido ou a mulher significa ver Cristo nele ou nela. Muitas pessoas têm tirado, né, o foco do casamento, né, colocando o marido ou a esposa, no caso aqui eu falo mais para as mulheres, né, que tem só mulher, então colocando o marido como um Deus, né, mas a gente tira, né, a santidade do nosso casamento, colocando o outro, adorando ele, cultuando ele, mas a gente precisa entender que o nosso marido, ele não é um Deus, mas quem vive nele é Cristo. E quando a gente entende isso, é onde a gente consegue dar sentido para o nosso matrimônio. Quando a gente consegue enxergar que no nosso marido está Cristo, a gente faz as coisas totalmente diferentes. O nosso casamento muda, né? Nosso relacionamento se transforma. Porque a gente consegue ver que o servir não é um servir à toa. Eu não estou servindo a pessoa do Ari. Estou servindo a Cristo, né? Então eu consigo olhar para ele com um olhar de ternura, um olhar de amor, assim como Cristo também nos ama. E quando eu consigo ver o Cristo nele, eu tenho que também colocar como Deus, pensar como que Deus o trataria, né? Porque Cristo não trataria, né? Ele não nos trata mal, né? Cristo só nos ama. Então eu tenho que amar ele, né, em toda a sua essência, todo o seu amor. E quando a gente consegue enxergar isso pela luz da fé, né, pela graça divina, porque não é por nosso humano que a gente consegue ver isso, é somente pela graça de Deus, tudo o nosso relacionamento se transforma, a gente consegue viver em paz, viver em harmonia, sabendo que nós somos três, né? Eu, o Ari, juntamos com Deus e formamos uma só pessoa. E Paulo diz lá na carta aos Efésios, essa parte que Vou falar. Paulo diz lá em Efésios 5:25, né? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí, assim, né? Por mais que nós estamos aqui com a maioria as mulheres, mas tudo isso reflete no matrimônio, nos relacionamentos, nos noivados, né? De cada uma de vocês. Como foi que Cristo amou a igreja? É a forma como os maridos devem amar as suas esposas, com paciência, com misericórdia, com bondade, com renúncias, algo tão difícil hoje. Nós temos vivido um tempo em que parece que os casais, eles vivem numa constante batalha.
né? Eu tô cansado porque eu trabalho fora. Mas a Bruna, quando eu chego em casa, ela não pode estar cansada. Ela tá em casa o dia todo com as crianças. Pô, tá em casa. Como que tá cansada estando em casa? Muitas vezes a Bruna tá até muito mais cansada do que eu, né? Então a gente acaba sempre se vitimizando mais, querendo entrar num momento de combate muitas vezes. Ah, porque a minha dor, porque o meu sofrimento. Não. Nós temos que viver com renúncias, ao ponto que os maridos devem se entregar por suas esposas, né? Imagine só, chegar ao ponto de entregar a minha vida para que a Bruna esteja bem, sacrificar as minhas vontades. Eu, por exemplo, hoje gostaria de estar assistindo um jogo, mas a Bruna quer assistir um filme. Pode parecer uma coisa pequena, uma coisa boba, uma coisa do nosso cotidiano, mas é isso. Eu renunciar à minha vontade para satisfazer ela. E muitas vezes ela também vai ter que renunciar às vontades dela para me satisfazer no sentido do quê? De me amar, de cuidar, de zelar por nós, pelas nossas crianças, né? Nós temos que nos sacrificar e um se entregar para o outro. E aqui eu não falo da entrega da cama, não, do sexo. A entrega de vida, de doação, de um se doar pelo outro. E aqui eu queria fazer um parênteses, né? Nós estamos na espera da Tereza agora, e antes de nós descobrirmos a chegada da Tereza, a Bruna foi diagnosticada com adenomiose. Acertei o nome? Eu sempre me confundo. Então, SOP e algumas outras coisas, né? Então, ia ser muito difícil que a Bruna engravidasse novamente. E logo depois do parto do Samuel, a Bruna teve por diversas vezes vários sangramentos que nós achávamos que era o fluxo dela, né? Que estava a menstruação dela que estava desregulada, mas chegou ao ponto de ter o quê? 7, 10 dias, né? De um fluxo muito forte. E ela ficava até fraca, perdia muito sangue, ficava anêmica. E por diversas vezes eu tinha que trabalhar, chegar em casa e ainda fazer as coisas de casa. Era o nosso sacrifício, era a nossa cruz naquele momento. E eu precisava o quê? Me entregar, me sacrificar, renunciar à vontade de eu ficar na cama deitado para confortar a Bruna, para ajudá-la, para deixar ela a mais tranquila possível dentro de casa. E é isso que não é fácil dentro dos nossos relacionamentos, mas só é possível quando eu vejo que quem vive na Bruna é o próprio Cristo. Que eu amo a Bruna, mas eu amo além da Bruna. Eu amo aquele que habita nela, aquela que ele é a imagem e semelhança. Eu amo ela, mas eu amo o Cristo muito mais, eu amo muito, muito mais o Cristo que vive nela. As prioridades em casa são muito bem definidas. Primeiro está Cristo, depois está a Bruna, depois os nossos filhos. Os nossos filhos são uma extensão do nosso relacionamento. Eu não posso colocar eles na frente da Bruna, não posso colocar eles na frente de Deus, não. Aqui nós temos uma muito bem determinado e muito bem definido como são as coisas aqui dentro de casa. Em muitos momentos do nosso casamento, né, nós vamos precisar fazer essas renúncias, como o Ari disse, né? Um exemplo até meio bobo, assim, que eu vou dar, simples do nosso cotidiano, que a gente possa entender, né? Ontem mesmo a gente estava terminando de fazer aqui a nossa pregação, estava bem cansada, a gente estava até deitado já, e o Ari falou para mim assim, bem no finalzinho, assim, a gente estava quase terminando, falou, Bruna, você podia pegar um chocolatinho para mim, né? O meu humano gritou dentro de mim, mas meu Deus, vou ter que levantar, tá frio, vou ter que pegar um chocolate, né? E na hora o Senhor colocou no meu coração, né? Falou assim: é Cristo que vive nele, você não vai agradar? Você não vai me agradar? Então eu levantei, fui, ainda no meio do caminho ainda pensei, eu vou trazer uma água, porque depois de chocolatinho a gente gosta de tomar uma água, né? E pode ser uma coisa boba, mas é nessas pequenas renúncias que a gente vai se fortalecendo, a gente vai criando um vínculo para que quando a renúncia grande vier, quando a tribulação vier, a dor vier, quando a doença chegar, a gente está unido, né? Porque a gente vê muito casal que deixa o humano falar, né? Eu poderia muito bem olhar para ele e falar assim, larga de ser preguiçoso, vai lá você e pega. Mas isso vai fazendo o quê? Vai fazendo a gente se enfraqueça como casal. E na hora que chega a tribulação, a gente não tem paciência um com o outro. Porque a gente não teve paciência nas mínimas coisas, como a gente vai ter nas grandes, né? E o casamento ele vai exigir isso de nós, vai exigir essa paciência, vai exigir bondade, misericórdia, assim como Cristo tem por nós.
né? Por isso que é importante que a gente veja no outro Cristo, para que a gente entenda esse amor que a gente, o nosso humano, ele pede que nós temos o amor eros, né? Que é o amor na base da troca. Eu só faço para o Ari o que ele faz para mim. Eu só busco chocolate para mim se ele buscar um chocolate para mim no outro dia. E não é assim. Porque nosso jeito é egoísta, nosso jeito é mesquinho, nosso jeito não, né? Ele é falho, né? Mas o amor de Deus, o amor que Deus nos pede, é o amor perfeito, que é o amor ágape, que é o amor de Deus por nós. Então o Senhor ele pede para que a gente ame o nosso cônjuge sem pedir nada em troca, né? Que a gente ame na nossa essência, no amor verdadeiro, sem esperar mesmo, né? Que nem o Ari pediu para mim um chocolate e, né? Eu poderia ter trocado. Ele falou assim, não, vai você. Não, vou lá, eu vou me renunciar, eu vou mortificar a minha carne, né? Tava frio, eu falei, não queria levantar, mas eu vou lá, faço por amor a ele. É assim que Cristo faz por nós, né? Faz sem esperar algo em troca, sem esperar elogios, sem esperar nada mesmo, né? De não ter recompensas. Se a gente for deixar, né? E a gente precisa, né? Para que esse amor aconteça, a gente precisa deixar que a graça de Deus habite em nós, que Deus ele é dentro do nosso coração e nos faça ser moldados, né? Nós não somos assim, né? Nós não temos essa consciência da noite para o dia, né? Foi uma construção. Nós estamos há 7 anos casados, nós temos uma história de conversão gigantesca. E ainda é. E ainda é, mas assim, né? A gente tem uma história toda perturbada, toda maluca, mas o Senhor ele vem construindo o nosso relacionamento e mostrando que a gente precisa ter esse amor um pelo outro. E só é possível quando a gente abre o nosso coração, a gente rasga o nosso coração e pede para que o Senhor nos molde. E o Senhor vai mudando o nosso coração, vai nos dando a graça para que a gente seja capaz de amar o outro, assim como Cristo nos amou também. E é impossível quando nós casamos, em algum momento do casamento as coisas não vão bem. É natural. Nenhum casamento é mil maravilhas. Como a Bruna disse, é um processo, é uma construção. Mas é impossível, né? Quando o casamento não vai bem, que eu deseje que o outro, que também é limitado como eu, a Bruna também tem as limitações dela, assim como eu tenho as minhas limitações, e que eu deposite toda a minha confiança, que eu queira que ela me preencha as minhas dores, né? As minhas lutas, né? Da história de vida com que eu cheguei até aqui. E muitas vezes a gente quer despejar no outro que o outro me preencha, mas ela jamais vai ser capaz de me preencher, né? Nós temos aquele ditado popular, quando eu e a Bruna começamos a namorar, encontrei a tampa da minha panela, minha cara à metade. Gente, não existe esse conto de fadas, essa conversinha é conversinha fiada. Ela nunca vai ser capaz de me preencher. O Cristo que habita nela vai me preencher. E ela vai ser moldada, né, na forma de Nossa Senhora para me preencher. O Ari vai ser moldado na forma de São José para preencher a Bruna. Aí sim, mas jamais dizer que ela é a tampa da minha panela, ela é a minha cara metade. Ela nunca vai ser capaz, porque ela é limitada. E aqui eu não estou fazendo no sentido pejorativo. É a limitação nossa. Humano. É o nosso humano. Eu sou falho, eu sou explosivo, a Bruna me conhece, eu tenho mudado muito, mas eu sou limitado. E se não for a graça de Deus, nem aqui eu estaria. Acho que nem casado eu estaria hoje. Essa que é a grande realidade. E é impossível nós termos um relacionamento duradouro. Aqui nós estamos apenas 7 anos casados, né? Juntos nós estamos, esse ano faz 13 anos juntos. Mas é impossível um relacionamento duradouro sem perdão, sem respeito e sem amar o outro. E durante muito tempo no nosso relacionamento, enquanto nós namorávamos, eu não tinha para com a Bruna respeito, né? Eu era uma pessoa que eu tinha problemas com bebida, eu era quase um alcoólatra, digamos assim. Com a graça de Deus, fazem quase 6 anos que eu não coloco mais nenhuma gota de álcool na minha boca, não bebo mais. Eu tenho certeza que isso tudo é o que tem sustentado o nosso relacionamento até hoje.
Mas se a Bruna não tivesse me perdoado por diversas e diversas vezes, né, a gente não estaria junto até hoje. Ela não desistiu do nosso amor. Mas por quê? Porque ela via que, apesar de eu estar em toda aquela situação, Cristo habitava em mim. Ela não perdeu a esperança porque ela via o Cristo em mim. Tudo bem que às vezes ele estava bem escondidinho, mas ela via o Cristo em mim. Mas se não tiver o perdão, o respeito e amor, não tem como um relacionamento ser duradouro. E o casamento só é possível com a presença de Deus, né? Quando a gente namora, chegou lá, brigou, por exemplo, vai cada um para sua casa. Quando a gente é casado, não tem como cada um ir para sua casa. E não existe essa questão, eu vou para casa do meu pai, vou para casa da minha mãe. Não. Você casou e jurou amor e fidelidade por todos os dias da sua vida. Brigou, tá com problema, resolva. Mas nunca um num quarto, o outro no outro, um na sala e o outro no quarto. Durmam de bunda virada um pro outro. Calça jeans. De calça jeans. Mas não deixe que o inimigo adentre na casa de vocês e no altar da casa de vocês, que é a cama, o leito matrimonial. Sem Deus é impossível também que nós amemos todos os dias, que nós respeitarmos todos os dias e nós perdoarmos todos os dias. Porque quem é casado aqui sabe que isso aí não é lá de vez em quando que nós precisamos amar, respeitar e perdoar. Isso é todos os dias. Todos os dias nós precisamos amar, respeitar e perdoar o outro. Isso só é possível porque nós temos Deus no nosso relacionamento, né? Como eu falei, nós precisamos do amado, do amante e do amor. Sem isso, um relacionamento também não é duradouro. Ainda mais hoje em dia, né? Até quando a Laís rezava, eu falei, meu Deus, quando a gente preparava a pregação inicialmente, eu falava, mas será que é isso mesmo que nós temos que falar? Enquanto a Laís ia rezando, o Senhor ia revelando várias passagens da nossa pregação, tudo aquilo que a gente estudou, para poder estar falando aqui. Eu falei, bom, acho que é isso mesmo agora, né? Porque ela falou exatamente sobre isso. Hoje o mundo tem nos dito o quê? Que nós temos que ser felizes a qualquer custo. Se o casamento não está bem, larga e arruma outro. O importante é o quê? Ser feliz. Né? Assinado de Satanás, né? O importante é ser feliz. Não, gente. Nós não estamos aqui nessa terra para brincar. Nós não estamos aqui para brincar de casinha, para brincar de, olha só, a gente não está bem, agora a gente larga, aí tem um relacionamento aberto, né? Como tanta tranqueira que tem colocado hoje, né? Um relacionamento aberto. Olha, eu tô com a Bruna hoje, mas se eu quiser amanhã tá com uma outra mulher, ou até mesmo com outro homem. Olha só cada nojeira, cada porquice, cada imundície que o mundo quer colocar nas nossas casas, nas nossas famílias e quer nos colocar goela abaixo. Não, nós prometemos no altar. Não foi diante do padre, não foi diante do diácono, foi diante de Deus. Nós prometemos amor e fidelidade por todos os dias da nossa vida, na saúde e na tristeza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, né? Quando a gente está bem financeiramente ou quando a gente está quebradinho da Silva, mas nós prometemos amor e fidelidade por todos os dias da nossa vida. E assim vai ser. Quando nós casamos, nós fizemos um juramento e uma promessa diante de Deus que será para toda a vida, né? E por isso que a gente deve renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, aos nossos desejos. Porque se a gente não fizer renúncia, a gente só pensa em si, né? No amor eros ali, a gente só pensa no nosso egoísmo, na nossa vontade, no nosso desejo. E a gente esquece, né? Que a gente precisa também amar o outro, né? A gente só fica pensando em nós, no nosso cansaço, na nossa dificuldade. E se a gente não colocar Deus no centro do nosso casamento, da nossa vida, da nossa família, a gente não consegue, a gente não dá conta. Porque a fonte do amor inesgotável é o amor puro e verdadeiro que só Deus pode nos dar. Ninguém mais pode nos dar esse amor. Mas a gente precisa trazer,
né, sempre o Senhor para o nosso casamento. A gente precisa sempre estar em oração, rezando com nossos filhos, ensinando eles a rezar, ensinando eles a estar na presença de Deus e mostrando para eles o caminho também, né? Colocando verdadeiramente Jesus como centro da nossa casa, da nossa vida, mas principalmente do nosso matrimônio, porque quando os filhos forem embora, quem vai ficar somos nós, né? Só nós dois de novo. E se Deus não estiver no centro desse matrimônio, é muito difícil a gente dar conta de ficar junto tantos anos, né? Porque nós temos nossas limitações, nossas fraquezas, e chega uma hora que a gente se esgota, né? Mas com a graça de Deus, com o amor de Deus, a gente nunca se esgota, porque o Senhor vem, esvazia o nosso eu, nossos traumas, nossas dificuldades, nossas angústias, e faz tudo novo de novo. Então, se a gente não tiver o Senhor no meio do nosso relacionamento, a gente não sobrevive. E no mundo de tanta tecnologia, né? As redes sociais estão aí. Nós temos visto nas redes sociais muito casal perfeito, né? Principalmente aí os influencers. Nossa, são casais perfeitos. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, meninas. Não existe casal perfeito. Não existe vida perfeita. São pessoas que têm milhões de likes, milhões de comentários nas redes sociais, mas que levam uma vida totalmente vazia. O que existe aqui em casa é um casal imperfeito, que deseja caminhar com Deus e irá ser transformado no caminho. Nós estamos caminhando com Deus. O Senhor tem nos curado, tem nos transformado, tem fortalecido as nossas vontades para que sejam as vontades dele também. Não adianta eu fazer as coisas pelas minhas vontades, porque eu vou levar a cabeçada. Tem que ser feita sempre a vontade de Deus. E o Senhor vai nos transformar no caminho. Nossa forma de amar, como a Bruna disse, é imperfeita, né? Eu não posso cobrar do outro aquilo que eu não sou capaz de dar e entregar. Eu não posso cobrar da Bruna para que ela seja a esposa perfeita, sendo que eu não sou perfeito, eu sou também imperfeito. Mas uma coisa que nós temos que ter na nossa mente, e nós temos que sair daqui hoje, que nós somos um sonho de amor de Deus. Nós fomos criados, como eu disse, à imagem e semelhança dele. Ele que é o próprio amor. Nós somos sonhados por ele. Ele nos desejou e por isso nós estamos aqui nessa noite. Essa noite é especial para cada uma de vocês, mas também muito especial para nós enquanto casal aqui, para falar para vocês, porque os primeiros ouvidos que escutam são os nossos, na preparação, por tudo aquilo que a gente estudou, por tudo aquilo que o Senhor falou para nós, né? A gente se coloca em oração, então para nós também é muito importante estar aqui hoje. E o nosso coração, ele deseja amar e ser amado. E é por isso que Deus nos deu uma companheira, né? Nos deu, no caso de vocês, um companheiro para caminhar conosco todos os dias, né? Nos dias fáceis e nos dias não tão fáceis, nos dias de sol e nos dias de tempestade. Mas, pelo menos aqui em casa, é a Bruna quem aguenta os meus estresses, é ela quem aguenta as minhas alegrias, os nossos risos, os nossos choros, né? E a mesma coisa eu. Não é com ninguém que ela tem que desabafar, é comigo. Ela tem que ter a confiança em mim. Eu sou o Cristo, né? Da vida dela. Tudo bem que muitas vezes eu sou a cruz também da vida dela, né? Mas é isso. Nós temos que renunciar todos os dias, né? E lembrar que eu vim do amor e eu vou voltar para o amor. Eu sei de onde venho e eu sei para onde eu vou voltar. A palavra nos disse, né, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E lá em Gênesis também disse que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, ele sonhou conosco. Nós viemos do céu. E é para o céu que nós, eu e a Bruna, é para o céu que os nossos filhos, é para o céu que eu quero encontrar vocês. E talvez, né, nós nos alegrarmos e lembrarmos de tudo aquilo que nós passamos nessa noite aqui. Lembrar sempre que eu vim do amor e eu vou voltar para o amor. Eu já convido você também a fechar o seu olho por um instante, para que nós possamos pedir que o Senhor, ele realmente molde o nosso coração.
para que nós possamos amar os nossos esposos, os nossos relacionamentos, para que nós possamos desejar ver o Cristo nele também, para que o Senhor coloque no nosso coração o desejo, a vontade de estar, de amar esse marido, assim como ele nos amou, para que nós possamos nos entregar, servir esse marido que o Senhor nos colocou, para que nós possamos viver intensamente o amor puro, o amor verdadeiro que só Ele tem para nos dar. E convidar Ele para que Ele possa ser o centro do nosso casamento, colocar Ele como o centro das nossas vidas, para que nós possamos nos amar, nos entregar cada vez mais. E que o Senhor seja sempre o Cristo, né? Se a gente consiga sempre ver o Cristo no outro, para que nós possamos nos entregar verdadeiramente a esse casamento. Meu coração agora de partilhar com você. Enquanto você ia rezando, Bruna, e foi finalizando a pregação, é que nós seremos capazes, né, de ter um amor sacrificial quando a gente olhar o sacrifício de Cristo para nós, entendendo que nós somos as pessoas mais errantes do mundo, né? O Senhor, quantas misericórdias durante o dia o Senhor não tem para conosco? E quanto sacrifício de amor Ele já não fez por nós, né, para alcançar a nossa alma, para alcançar o nosso coração. Então, o Senhor vem me falar isso nessa noite, que para que a gente possa alcançar um amor sacrificial pelo outro e por essa vida a dois, que a gente possa olhar para Cristo e que a gente se lembre a todos os momentos de dor, de dificuldade, de querer ficar no conforto, de não querer ceder, de não querer ser o primeiro a pedir desculpa, de não querer ser o primeiro a silenciar muitas vezes, que a gente se lembre do sacrifício de amor de Deus para nós, né? Do quanto Deus nos ama, do quanto Ele nos perdoa, de quantas vezes Ele teve paciência conosco, paciência com a nossa inconstância, paciência com a nossa preguiça, paciência com a nossa teimosia, paciência com o nosso cansaço, paciência com o nosso orgulho, e que nos momentos em que estiver muito difícil da gente ser esse Cristo para o outro, que a gente se lembre, né, que tem o Cristo por nós. O Ari brincou, né, que às vezes ele é o seu Cristo e a sua cruz. E com certeza nós temos as nossas cruzes e nós somos as cruzes de alguém também, né? Nem sempre a gente só acerta, só é feliz, só é legal, só é agradável de estar perto, né? Então me veio muito isso no coração, de que para que a gente consiga alcançar esse amor sacrificial, que a gente sempre olhe para o Cristo e para o sacrifício de amor de Deus por nós, porque daí isso vai ter sentido. Quando a gente não entende esse sacrifício de amor, quando a gente não entende o que Cristo faz por nós todos os dias e o quanto nós somos imerecedores desse amor, dessa graça, desse perdão, é o que dá sentido da gente ser assim com o outro, porque se a gente tira isso e só fica ali a convivência do dia a dia, só fica numa coisa, digamos assim, sem algo maior, sem um sentido maior, é muito mais fácil da gente perder a paciência ou da gente desanimar, querer desistir, ainda mais num mundo com tantas ofertas e oportunidades, né? Enquanto o Ari falava ali das redes sociais, me veio ao coração, né, de como hoje em dia é fácil a traição, o olhar malicioso, você desviar o olhar do seu cônjuge, do namorado, o que seja, para aquilo que está sendo ofertado em segredo, porque hoje a rede social você consegue deixar tudo em segredo. E quantos relacionamentos não têm sido machucados por isso também, sabe? Enquanto vocês estavam pregando, veio assim no meu coração também algo relacionado à pornografia. Não sei se tem a ver com rede social, não sei se tem a ver com relação matrimonial, mas que o Senhor queria cuidar disso hoje também, nessa noite. Então, só complementando a oração de vocês, que o Senhor possa trabalhar mesmo no nosso coração a piedade, que Ele possa trabalhar no nosso coração o amor principalmente a Ele, porque quando a gente aprende a amar a Deus, porque também é um exercício amarmos a Deus, quando a gente aprender a colocar Ele no centro,
pedir a Ele que Ele nos ajude a ver o sentido, talvez no dia a dia, diante das tribulações, das adversidades, das coisas que o outro faz que nos machuca, das coisas que talvez o outro faz que a gente entenda que não mereça que tivesse acontecendo aquilo conosco. São tantas realidades que o Senhor possa nos ajudar a ver o sentido extraordinário do amor, que Ele possa nos ajudar a ver o sentido sobrenatural na nossa vida ordinária, na nossa vida cotidiana, de lavar louça, de limpar a casa, de trocar o filho, de às vezes chegar do trabalho cansado, e às vezes nem ter nada para falar com a pessoa, mas de saber ser presente mesmo assim. São tantas e tantas coisas na vida a dois que o Senhor precisa mesmo reinar na nossa casa, no nosso coração, para que tudo aquilo não perca o sentido de ser e para que o Senhor adentre nos pequenos detalhes da nossa vida, para que a nossa vida cotidiana seja de fato a nossa escada para o céu. Talvez dentro dos relacionamentos, assim como você citou a rede social, talvez a gente fique espelhando muita coisa, espelhando muitas expectativas. Ah, porque eu não sou assim, porque o outro também não é. Ah, porque no relacionamento do fulano ele faz isso, isso e aquilo. Ah, porque a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha. Mas aonde está a verdade nisso tudo, né? Aonde está o sentido, o ordinário, o extraordinário de Deus no ordinário? São coisas que a gente tem que aprender a olhar para nós e a pedir para Deus nos ajudar a ver sentido na nossa vida, na nossa realidade. E com relação a essa questão da pornografia, nós pedimos, Senhor, nessa noite, que seja quebrado essas realidades de pornografia em relacionamentos ou até mesmo dentro do individualismo. Tantas são as verdades que a gente tem ouvido sobre sexo no matrimônio, são tantas coisas que a gente vai incorporando e achando que está certo, achando que está normal. Mas muitas vezes isso é o que está rompendo esse laço de amor com o outro. Talvez esposos que tenham algum vício, que tenham ferido a graça do matrimônio, que tenham ferido a união do casal. Que o Senhor, nessa noite, com sua misericórdia, com sua bondade, possa visitar as realidades dos matrimônios nessa noite, Senhor. Visita esses casais, visita suas casas, visita tudo aquilo que eles aprenderam sobre matrimônio, tudo aquilo que eles aprenderam sobre amor, sobre vida sexual, sobre união. Que o inimigo não encontre brechas, Senhor, nos matrimônios, na vida a dois, na vida conjugal, na intimidade, no respeito. Que tudo se faça novo nessa noite, Senhor, que a tua obra de amor aconteça. Louvado seja Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meninas. Vamos tirar nossa foto antes da gente ir para a partilha? Que eu tô vendo que já tem umas pessoas saindo. Você consegue tirar, Isa? Sim, só vou colocar aqui em galeria. Isso. Mas alguém vai abrir câmera? Senão daí eu já vou tirar. É nós mesmo. Então, vamos lá. Um, dois, três e já. Opa, pera lá. De novo, porque deu um negócio estranho aqui. Do Adobe abrir sozinho. Um, dois, três e. Beleza. Deu certo? Eu vou abrir o WhatsApp que eu esqueci de abrir aqui no computador e já vou mandar pra você. Mas é abrir uma tela do Adobe. Então tá. Pessoal, alguém quer partilhar sobre o grupo de hoje? Alguém Não quer tá certo. compartilhar? Não? Não, não tá dando certo. Ô, louco. De novo. Gente, mais uma vez, sorriso Colgate. Um, dois, três e. Ó, foi. Ai, tá abrindo, ó. Um negócio chamado tela cheia Adobe Photoshop. Não sei o que é.
Mas você tá tirando print? Sim, Oxe, não faz sentido. Duro que eu tô não. pondo o celular aqui. Bom, não Vou tem botar problema. aqui. A gente fica Área de trabalho. com print hoje. Pessoal, então alguém quer partilhar sobre o grupo de hoje? Alguém tem alguma dúvida? Algum testemunho? Algo que o senhor tenha lhe falado durante o nosso grupo, durante a nossa partilha? Já saíram algumas pessoas, né? A gente estava em 13, temos 9 até o momento. Se por acaso alguma coisa que foi falada durante o grupo, o senhor tenha falado com você e você deseja receber oração, ou você queira fazer uma partilha no privado, pode chamar uma de nós, eu, a Isa, a Stephanie, ou pode chamar lá no WhatsApp do grupo, que fica só entre nós, tá bom? Pode parar de gravar já, Isa. Você tá comigo fechado. A Só tô vendo doida, um né? Tô pouquinho do falando, cheiro. a noiva aqui, 40 dias pra casar, ela tá ficando biruta, gente. Falei pra Laís ontem ou hoje, eu nem lembro quando foi. Eu falei, eu tô ficando biruta, porque cada coisa, né? Ó, vai ter partilha no off, viu, Ari? Já pega a experiência aí, já, Isa. Ai, ai. Mas assim, para as meninas que estão então na gravação, que Deus abençoe e até a próxima. Amém.